Quer aprender a fazer vídeos como esse e muito mais, como edições de vídeo e tudo? Entre em contato conosco, link na descrição. Primeiro de tudo, o macaquinho tem que saber que tem suco. Se você não ensina, ele não tem... Nada significa nada, porque ele não sabe o que ele quer. E aí eu tenho uma aula no RD chamada Qual é o seu suco? Porra, que irado. Que legal. Inclusive, um cara me mandou um quadro de um gorila, velho. Uma cara brava, assim, um gorila escrito Qual é o seu suco? Um quadro enorme, tá lá em casa. Muito bonito, aliás, muito obrigado. Legal. E o Qual é o seu suco virou a aula mais assistida, cara. Só essa aula já de pessoas que reassistiram lá, a gente tem os cálculos, deve ter umas 350 mil views só essa aula, de pessoas que reassistem. Porque se você... o título foi genial. Porque, cara, se você não sabe qual é o seu suco, pra que você vai apertar o botão depois que acende a luz? Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. Se o macaquinho, se você não mostra que tem suco, ele não vai apertar, não vai fazer trabalho, não vai apertar o botão, não vai entender os estímulos que permitem ele buscar aquela recompensa. E aí tem outras coisas. Quando a recompensa é 100%, ou seja, o macaquinho vai apertar e 100% das vezes ele recebe o suco. A dopamina aumenta isso aqui, digamos. Quando os pesquisadores reduzem a probabilidade de ter ou não suco, então água ou suco, para 50%, a dopamina explode. Expectativa. Porque talvez eu ganhe a recompensa. E o nosso cérebro adora isso. Aí a gente tá falando de jogo de azar, por exemplo. É o mecanismo básico de um cassino. Puta que Talvez merda, eu ganhe a recompensa, cara. Cara, a dopamina, ela quadriplica o pico. É 4 vezes mais. Se a recompensa for sempre exata, 100%, o macaco perde a graça um pouco. Ele tem a motivação e tal. Mas quando você joga um talvez, o bicho fica louco, assim. Cara, louco. olha como recompensa é uma coisa interessante. Isso tem a ver com, por exemplo, motivação sexual. Né? Então, quando, por exemplo, é diferente. Se uma mulher aparecer na sua frente e ela estiver disponível. Exatamente. Você olha... Mas agora, se a sua mulher ela pegar e usar uma roupa mais coberta, que deixa um pouquinho de pele, aí você fala, cara, aquilo é sensual. Uhum. É a diferença do sensual e do vulgar. Né? É a disponibilidade. E a gente vê as pessoas agirem assim, né? Valorizar essa dificuldade, a antecipação do prazer frente a uma dificuldade a ser vencida, né? E tem uma outra parada nesse estudo, que é o quê? Quando o macaquinho exerce o esforço, vê a luz, aperta o botão, a dopamina explode. Aí quando chega o suco, a garrafinha, a dopamina já está no nível basal, mesma coisa que estava antes da luz acender, ela volta para o basal. Mas se na garrafa, em vez de suco, tiver água, ou nada, ou uma substância enjoativa, amarga, que ele não gosta, se ele tiver uma frustração, os neurônios dopaminérgicos inibem. Eles caem abaixo do basal. Nossa. Outras áreas do cérebro desligam ele. Caramba. Esse delta entre aonde estava pro basal e para onde cai é o que a gente chama de frustração. Que legal. Isso é frustração no cérebro. Então a gente não olha as coisas em números absolutos, a gente olha em relação. Qual é a relação? O cara que ganhou ganho? 1.000 pro cara que ganhou 2.000 é proporcional. O cara que ganhou 2.000 pro cara que ganhou 200.000 é a mesma proporção de satisfação, porque os dois ganharam o dobro. Nos dois dobrou. Entendi. Tá bom? O Schultz mostrou que no animal não interessa o valor absoluto da recompensa. Interessa o valor relativo. Nos dois casos dobrou, a quantidade de dopamina aumentada foi a mesma. Mesmo o animal recebendo 40 moedas de recompensa e o outro recebendo 4. De repente, a pessoa com pouco dinheiro olha aquela pessoa que tem muito dinheiro e fala assim, cara, eu não sei como uma pessoa dessa pode ter depressão. Exato. Se eu tivesse a vida desse cara, eu não ia saber o que é depressão. Olha a vida de um cara desse. Exato. E aí, essa explicação cabe muito bem a isso. Exato. Porque a relação que o dinheiro tem com a pessoa está muito ligado ao quanto isso pode surpreendê-la. Exatamente. E a pessoa com dinheiro já não surpreende mais. Exatamente. E olha como a coisa é problemática. Imagina que você dá pro seu filho, por exemplo, uma Porsche. Só que ele ia ficar feliz com um carro normal.
sei lá, ia ficar feliz com um Gol, por exemplo. Por quê? Porque o carro é dele e é o primeiro carro dele. A felicidade ia ser igual, praticamente. A felicidade ia ser igual. Você se frustra por quê? Porque você queria que ele tivesse a sua felicidade. Só que ele não galgou os estágios mais baixos. Ele nunca ganhou R$1.000 para entender o que é ganhar 200. Exato. E segundo, ele ganhou uma Porsche. Para onde ele vai depois disso? Exato. E você não você desaprende burlou o isso. processo. Exatamente. Burlou o processo. E você não desaprende isso. Dali é só go down. Porque se você... então vou trocar seu carro e vou te dar um Gol. E aí, o que ele vai ter? Ferrou, tá louco. E aí quando você vê, às vezes, o filho do rico pegando a primeira Ferrari dele e enfiando no poste. Exatamente. E, cara, tem uma outra pesquisadora... E nada é suficiente. Tem uma Nada outra é suficiente. pesquisadora chamada Nancy Adler. Essa pesquisadora, a conclusão de vários estudos que ela já publicou sobre pessoas que têm dinheiro, ela falou assim... Normalmente eles não usam dinheiro, né? Eles usam um termo chamado status socioeconômico, que eles mensuram a área que você mora, a escola que seu filho estuda, o nível de segurança do bairro e tudo mais. Ela basicamente disse assim, ó, a pessoa que tem um status... Isso é um pouco até polêmico, assim, mas a pessoa que tem um status socioeconômico, mesmo que alto, por exemplo, a pessoa tem R$1 milhão. Se ela vive no meio de pessoas que têm 100 milhões, ela pode ser uma pessoa tão fodida psicologicamente quanto um cara que tem 1.000 no meio de pessoas com 1 milhão. Entendi. Pela discrepância. Exato. Agora, o medo é uma resposta importante, cara. Se você não tem medo, você não olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Você morre sem medo. Você tem que ter medo. O medo é importante. Muito. Inclusive, a dopamina aumenta para buscar o suco. Mas também, se você falar para o macaquinho que está vindo se você ensinar o macaquinho que está vindo uma cobrinha de plástico e quando essa cobrinha pegar no pezinho dele, dar um choque nele, quando ele vê a cobrinha de plástico, ele vai sair correndo. E se você vê o cérebro dele, vai explodir a dopamina. A dopamina dá motivação para fugir de perigo. É por isso que muitas vezes você trabalha sem precisar um prazer ou buscar um prazer, mas porque você quer dar segurança para sua família, não deixar ninguém passar fome, não deixar ninguém não ter nenhum tipo de imprevisibilidade. Então você quer evitar um problema, exato. Você trabalha por medo. Exato. Medos específicos, por exemplo, eu tenho medo de altura. Isso vem de experiências ou não? Eu nunca tive nenhuma experiência ruim, mas eu tenho medo de altura, cara. Não sei de onde eu tive isso. Mas de voar de avião? De ou tudo. Eu não gosto de andar de avião, não gosto de voar de avião. Vai pegar no mínimo 6 aviões. No mínimo exatamente. 6 eu vou pegar aviões nesse final de semana. No mínimo 6. 1, 2, 3. No mínimo 6 aviões. Eu vou subir e descer no final de semana em 6 aviões. Mas fazer o quê? Não gosto. Num prédio alto, você não vai me colocar ali, por exemplo, no parapeito de um prédio. Você tem um negócio assim. Não gosto. Elevador com vista panorâmica. Cara, eu também Eu não dou uns curto. passinhos pra trás. Eu não curto também, cara. Eu não curto. Não gosto de E altura. nunca tive experiência traumática. tive nenhuma Eu também experiência. não. É tipo fobias específicas. Por exemplo, a pessoa tem medo de aranha e nunca teve um trauma com aranha. Ninguém sabe, cara, o que acontece. Por causa assim. do filme. Aracnofobia. Às vezes você viu um filme no passado ou alguém falou que é muito... E às vezes aquilo fica no seu cérebro e você não sabe direito o que reverberou ali. Às vezes, cara, você não tem medo, mas você simplesmente não experimentou. Então, às vezes, se você ficar 5, 10, 15 vezes no parapeito de um prédio olhando para baixo, você se dessensibiliza. Isso é verdade. Você fala, pô, mas não é que eu tenho medo, eu tenho aversão, mas eu nunca provei para ver se de fato eu tenho medo. Ao que tudo indica, quanto mais benefício você vê, mais rápido vai ser a formação daquele hábito. E aí é um problema, porque a musculação, muitas vezes as pessoas associam o benefício da musculação à parte estética. Mas a estética é a última coisa que vem, cara. Você primeiro tem melhora de atenção, melhora de sono, melhora do apetite, de humor, melhora de um monte de disposição coisa. física. Só que e outra, vamos mais além. O seu corpo começa a ter angiogênese, produz mais vaso, sua célula tem mais mitocôndria, sua resistência periférica à insulina melhora, a sua regulação hepática melhora, a sua regulação do intestino melhora, a sua digestão melhora. Cara, é um monte de coisa, só que tá dentro. O shape vai vir por último. Só que tá dentro da tua pele, você não enxerga, olha as mitocôndrias se criando ali, que legal. Seria legal se a gente conseguisse. Mas se você tiver informação, talvez você possa usar isso como motivação. Tem um estudo, também eu cito muito essa PNAS, que é uma revista muito foda. Tem um estudo que eles analisaram 4.000 julgamentos de juízes no tribunal dos Estados Unidos. E eles descobriram 4.000, cara.
É coisa pra cacete. Porra, velho. E eles descobriram que quanto mais longe Da refeição. da última refeição o juiz estava, Eu vi esse estudo legal. mais agressivo. E, cara, foi um Tem como botar aí, Meu Deus, Mauricião? que fera, Se você cara. botar alimentação, juiz, punição, julgamento, talvez você ache o gráfico no Google. Eu baixei esse estudo. pra Cara, era mostrar assim, pra ó. um Tá amigo de meu. brincadeira, Era assim, cara. ó. Se fazia tempo que ele comeu, ele te fudia. Ele era mais agressivo na pena. Se ele acabou de comer, ele era mais empático. Puta que... Ou seja, né? Tua vida na mão de um ser humano, cara. E um ser humano dotado de uma série de questões como essa. Metabólica. E, cara, qual que é a possível explicação disso? Primeiro, quando você tá com fome, você tende a direcionar o seu sistema atencional para busca de alimento. É por isso que quando você tá com muita fome, você não quer conversar com ninguém, cara. Deixa eu comer primeiro, depois a gente faz isso daí. Eu tô estressado aqui, meio puto. Quero comer. A fase final do atleta. O atleta não quer falar com ninguém, cara. Exato. Ele é o ser mais antissocial que existe. Agora, sabe o que também acontece? Quando você reduz um pouco a capacidade energética do seu corpo, a primeira região que começa a ter déficit no seu cérebro de funcionamento é a região que mais usa energia no seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal que fica atrás da sua testa é a região que usa mais energia no seu cérebro. E ela é responsável pelo quê? Empatia. Puta Olha merda. que interessante. Empatia, simulação. Controle inibitório do comportamento. Então você pega um atleta que tem déficit de energia. Se o cara tá com déficit de energia, o córtex pré-frontal dele, que é a usina que mais necessita de gasolina ali para funcionar, ele tá um pouco hipoativo, portanto ele tem menos controle inibitório. Então Só tem que mais aí, chance. Só que Lá, aí a ó, amígdala dele tá Aqui mais tem- ativa. olha lá, cara. Aqui tem. Cada pontinho daquele lá, a bolinha redondinha, é uma refeição. E aí ali embaixo é o tempo que passou após a refeição e o eixo do lado é a probabilidade de o juiz dar uma sentença ruim para você. É uma sentença dura para você. Os pontos altos marcam o momento em que juízes tinham acabado de comer. Isso. Quando as sentenças eram mais favoráveis aos réus. Isso, Então, exato. você vê, se for preso, for a julgamento... Leva uma marmita. Uma marmita. Não, Ó, vai perceba- dar pelo menos uns 2 donuts Perceba pra que, ele. perceba que quando ele come, a decisão era bem mais favorável. 0,6 subia 0,7. Quase em todos os casos ele tendia a ser um pouco mais favorável. Meu Conforme Deus, vai passando, cara, ele chega até no momento de quase dar uma decisão não favorável para todos, velho. Meu Deus. Por causa de uma mudança de uma variável que muitas vezes passa desapercebida, que é a alimentação.